É realmente uma alegria que se renova nos encontrarmos em torno de uma página do Evangelho de Jesus. Que bom encontrarmos tempo para alimentar o espírito, quando tantas outras pessoas ainda continuam dando desculpas de que não tem tempo, o que não é verdade. O tempo aí está para ser utilizado de acordo com as escolhas de cada um. Eu cumprimento, parabenizo você que escolheu estar aqui, porque as lições já são conhecidas nossas, mas este momento é novo. Então vamos juntos, hoje, estudar a primeira parte do capítulo 14 do Evangelho de Jesus, que tem o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nós vamos estudar 3 tópicos desta primeira parte. Piedade filial, vamos entender, refletirmos juntos e compreender melhor o que é isso. Aquela fala de Jesus, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perdão. E terceiro, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, que é, na verdade, uma explicação desta fala de Jesus naquele momento. Lembrando da importância de nós ficarmos juntos aqui até o finalzinho, porque lá no final nós vamos juntos fazer aquele momento de oração, de reenergizar a nossa alma, a nossa casa, o seu ambiente, aí onde você está, com quem você estiver, porque juntos somos força. Juntos nós promovemos uma sintonia muito maior e muito melhor das bênçãos espirituais. Então fique até o fim. Vamos lá. Trechinho do Evangelho, logo no início desta lição, para abrir a reflexão. Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 19, que também está lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 20, e em Mateus, capítulo 19, versículo 19. Diz assim: Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém. Nós conhecemos esses. E finalmente diz o texto: e honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é o tema da nossa lição, do nosso estudo de hoje. Então, dentro deste tema, primeiro tópico, piedade filial. Para que nós compreendamos esta questão, nós vamos entender, primeiro, o sentido daquela palavra contida no texto bíblico, quando ele diz: honrai o vosso pai, honrai a vossa mãe. O que esta palavra carrega de verdadeiro significado? O que a gente entende sobre honra? É o princípio que leva uma pessoa a ter uma conduta virtuosa, íntegra, honesta. Isto é honrar. Uma pessoa honrada, que honra, íntegra, honesta, virtuosa. Virtuosa de virtude. Lembra quando nós estudamos virtude? Que é aquela pessoa que está sempre pronta, disposta, disposição firme e constante para a prática do bem. Isto é virtude. Então, qual é o significado deste mandamento? Honrai a vosso pai, honrai a vossa mãe. De acordo com o texto bíblico, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo.
Porque não é possível amar o próximo se não amar o pai e a mãe. Então, Jesus propõe que nós façamos este exercício aqui, para com aqueles que nos deram, que nos acolheram, nos deram a oportunidade de vir a este mundo para trabalhar o progresso do qual necessitamos ainda, por não havermos aproveitado bem as oportunidades de vidas pregressas. Nós, a nossa essência, que é o espírito, precisamos que alguém nos acolhesse, ofertando-nos um instrumento, o corpo, para que pudéssemos, então, realizar o trabalho que nos cabe realizar. E Jesus propõe que nós comecemos a ter cuidados para com aqueles que nos deram essa oportunidade. Então, esta palavra, ou este mandamento, carrega um dever a mais. Honrai a vosso Pai. Carrega em si o dever da piedade filial. Agora, o que é piedade? Piedade é devoção, compaixão, dedicação. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar respeito, atenção, submissão, obediência, tolerância, bondade para com os nossos pais. Veja quanto isto é significativo. E o quanto devemos ou deveríamos ter cuidados especiais para com eles. Então, o que significa de fato tudo isso? É a obrigação de cumprir para com os pais, de uma maneira muito mais rigorosa, tudo aquilo que a caridade manda fazer com os outros. Você se lembra da lei de causa e efeito, que nós já estudamos aqui outras tantas vezes, e eu tenho feito questão de trazê-la a cada estudo, de novo capítulo? Por quê? É uma lei universal. Não dá para mudar. Tudo tem consequência. Nós colhemos necessariamente, ou iremos colher, necessariamente, o fruto das sementes que plantarmos. Então, a violação desse mandamento também tem consequências. Parece óbvio, mas um dos problemas que atormenta a vida de milhares, talvez milhões de pessoas, é o óbvio. É preciso prestar mais atenção. Lei de causa e efeito. Para alguns, lei do retorno. Para nós, ação e reação. Então, estejamos atentos. Tem uma parte que é cada um de nós que deverá realizá-la. Então, irmãos e irmãs, anote aí, se possível, ou grave fortemente: honrar a seu pai e a sua mãe é assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, e mais, é cercá-los de cuidados, de solicitude, de carinho, assim como eles fizeram para conosco na nossa infância. Porque não fossem eles, nossa vida estaria em risco ou nem estaríamos aqui, porque nascemos carentes de cuidados de toda sorte. Tem que ter alguém para nos dar o de que necessitamos nos primeiros instantes de vida. Lá estavam eles a cuidar de nós. Então é importante e necessário que ampliemos a nossa visão, o nosso olhar, o nosso entendimento.
principalmente para aqueles cujos pais possuem recursos muito escassos. É sobretudo para pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial, de tomar-se esses cuidados, de lhes assistir em suas necessidades, proporcionando-lhes o que estiver de melhor ao alcance da possibilidade. Não satisfazem este mandamento aqueles filhos que dão a seus pais apenas o necessário para não morrerem de fome. Quando eles, os filhos, nada lhes falta. Não satisfazem este mandamento aqueles que relegam seus pais aos aposentos mais ínfimos da casa, apenas para não os deixar na rua, quando eles, os filhos, para si, reservam o mais absoluto conforto. Não satisfazem este mandamento aqueles que descarregam sobre pais idosos pesados fardos de trabalho da casa. Então Jesus nos chama a atenção que honrar pai e mãe, recapitulando, é assisti-los nas necessidades, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de cuidados e de solicitude, assim como eles fizeram para conosco, lá na infância, quando de nós mesmos nada podíamos fazer para garantir a nossa sobrevivência. Para pensar, vamos lá. A sua mãe, perdão, a sua mãe regateou o leite quando você estava no berço? A sua mãe contou suas vigílias, noites a fio acordada quando você ficou doente? A sua mãe contou seus passos para buscar recursos quando você precisou para levar para o travesseiro? Portanto, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem dar a seus pais. Devem dar tanto quanto puderem as doçuras do supérfluo, as amabilidades, atenção, carinho, paciência e todos os cuidados que eles precisarem. Afinal de contas, eles fizeram isso para conosco. Assim, estaremos ressarcindo, devolvendo todos os cuidados que eles nos deram quando deles precisamos. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Irmãos, irmãs, a lei divina, a lei natural, ela se cumpre. A lei de causa e efeito rege o princípio de justiça, a cada um segundo as suas obras. Lembremos, pois, dos nossos pais e sejamos gratos a eles, que muitas vezes se impuseram duras privações, sacrifícios para nos assegurar o nosso bem-estar. A lei se cumpre, meus irmãos e irmãs. A cada um segundo suas obras, ensinou Jesus. Se nós não fizermos o que cabe-nos a nós fazer, vamos sair daqui devendo e vamos chegar do outro lado e não encontrar o bem bom que a gente deseja. E aí é preciso estar atento, porque o bem bom que nós desejamos tanto ali na frente, nós devemos trabalhar para merecê-lo desde já. Já estudamos isso em outras lições anteriores e eu estou resgatando aqui. Não é trabalhar duro para ser feliz quando desencarnar. É trabalhar duro para ser feliz desde já.
É sentir aquele gostinho gostoso de poder fazer e experimentar a felicidade que a alma sente após realizar as boas ações. Se assim agirmos, com ingratidão e abandono, passaremos pela prova da ingratidão e do abandono. Lei de causa e efeito, ação e reação, lei do retorno. E muitas vezes a conta chega ainda na existência atual. E se não chegar nesta existência, certamente virá em uma outra existência, porque é cada um segundo as suas obras. Seremos atingidos nas nossas mais caras afeições, tendo que suportar o que nós fizemos outras pessoas suportarem no outro tempo. Ah, mas tem certos pais que não cumprem bem os seus deveres. Não são para os seus filhos o que eles deveriam ser. Ok, nós não estamos aqui para julgar a ninguém. Estamos aqui a refletir e meditar numa alerta do Mestre. Neste caso, de pais que não cumpriram, ou não cumprem, ou não estão cumprindo o seu dever. Nesse caso, ainda assim, não cabe ao filho puni-los. Porque o acerto de contas será feito diante da balança da justiça de Deus. E Deus é justo. Ele dá a cada um segundo as suas obras. Essa é a oportunidade, a ocasião desses filhos exercitarem a caridade para com seus pais, a indulgência, a tolerância, a compreensão. Ter como regra de conduta todos os ensinos de Jesus. Esta é a nossa tarefa. Todos os ensinos de Jesus com respeito ao próximo. O que é que Jesus ensinou? Que nos amemos. E o que é amar? Que nós já vimos estudando aqui e reiterando a cada encontro. Amar é colocar o amor em ação. O amor é o desejo do bem, é o querer bem. E o amar é agir de tal forma que o seu comportamento contribua para o bem do outro. Então não foi por acaso que Jesus fez aquela fala que causa estranheza até hoje em algumas pessoas. Quando ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Diante daquela plateia ao seu redor. Que está lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 20 e 21. E 31 a 35. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma multidão tão grande de pessoas que não podiam mesmo tomar o seu alimento. Seus parentes de Jesus, tendo sabido disso, vieram para lá também, para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o juízo. Assim os seus irmãos falavam a respeito dele, Jesus. Não compreendiam as lições que ele ensinava, muito menos a missão que ele desempenhava. Entretanto, sua mãe e seus irmãos vieram até lá e ficaram do lado de fora. E pediram para que alguém fosse chamá-lo. Estava aquela multidão de pessoas sentadas ao redor dele. E alguém anunciou: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, vos chamando, querem vos falar. Mas aí Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
Ali ele aproveita para colocar uma lição que, num primeiro momento, não foi compreendida, assim como algumas pessoas incrédulas até hoje encontram dificuldade para entender o que Jesus ensinava naquele momento. Então ele olha para as pessoas ao seu redor e explica: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. E qual é a vontade de Deus, meus irmãos e irmãs? Que nos amemos. Então, Allan Kardec nos traz uma proposta de reflexão que eu acho sensacional e quero compartilhar aqui agora para nós, conosco. Certas palavras soam estranhas na boca de Jesus, ou seja, de acordo com o texto bíblico, quando ditas que foram proferidas por ele, contrastam. Parece criar uma distância entre o que foi dito e a bondade que ele, Jesus, trazia, pregava e exemplificava, porque tudo que ele fazia exalava em grande quantidade o amor. Sua bondade inalterável e inalterável benevolência para com todos. Então, quando certas palavras, dependendo da forma como ela é colocada, fica parecendo estranha mesmo. E aí, Kardec nos convida, vamos mergulhar um pouquinho mais nisso? Os incrédulos já aproveitam para fazer disso uma arma, alegando que Jesus se contradizia, o que não é fato. Não há contradição. É fato irrecusável que a sua doutrina carregava em sua essência amor, a lei de amor e de caridade. Isto é fato. Ele pregou isso em todas as suas pregações. Como poderia ele estar pregando justamente o contrário? Destruindo o que ele acabara de construir. Então não é fato. Logo, qual é a consequência que se chega? Lógica. Que certas máximas, se elas estão em contradição com o princípio, a essência do que ele ensinava, que é o amor e a caridade, é que aquelas palavras atribuídas a ele foram mal expressas, mal escritas, mal compreendidas, ou ainda, não são dele. Quantos séculos, quantos anos, quantas traduções, quantas versões. Então, muito cuidado. Nós temos que buscar a essência do seu ensinamento, amor e caridade. Então, não poderia ele estar contradizendo. Na verdade, ele estava falando da lei de amor. Quando ele dizia, todo aquele que cumpre a lei de Deus é meu irmão, minha irmã, minha mãe. E a lei de Deus é que nós nos amemos. Então, é de se admirar Jesus, conforme o relato bíblico, mostrar indiferença para com a sua mãe e com seus parentes, se não analisássemos cuidadosamente a essência. Mas quando nós analisamos cuidadosamente a essência é amor e caridade, não resta dúvida. É bem verdade que os seus irmãos não lhe eram simpáticos, porque não o compreendiam, não compreendiam a sua missão. A sua mãe tinha uma ternura enorme por ele. No entanto, parecia não compreender bem, ela não estava seguindo os seus passos. Carregava nela, contudo, a solicitude do amor maternal, que era o sentimento predominante. Isto sim. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Supor que Jesus teria negado sua mãe seria desconhecer a essência daquele homem, daquele espírito de extrema sabedoria, desconhecer o seu caráter. Afinal, foi ele quem ensinou: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então não poderia se contradizer naquele momento.
É preciso buscar um outro sentido para as palavras colocadas sob a forma alegórica pelo mestre. Ele aproveitou a oportunidade, sim, naquela oportunidade, para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal, aqui do mundo físico, do terra-terra, e o parentesco espiritual. E há uma diferença gritante que nós vamos estudar agora. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços do espírito. E eu pergunto, por quê? Por quê? Porque o corpo procede do corpo. Ou seja, os pais geram o corpo. Aquele corpo, aquele bebezinho. Mas os espíritos desses pais não geraram o espírito que vai habitar aquele corpo. O espírito existia antes. O espírito designado para habitar aquele corpo em formação já existia antes da formação daquele corpo, que está sendo formado por aqueles pais. Então, os pais forneceram apenas o envoltório material, o corpo físico, para que o espírito, que já existia antes, ali viesse morar para cumprir a sua trajetória de trabalho, de estudo, de aprendizado e de progresso. Porém, esses pais têm um dever, que é o dever de ajudar aquele espírito reencarnante, agora morador daquele corpo que os pais lhe ofertaram. Tem o dever de ajudá-lo a se desenvolver intelectualmente e moralmente, para o fazer progredir, porque todos nós viemos da pátria espiritual para cá, para darmos continuidade neste processo de evolução, para resgatar contas que ficaram atrasadas e para construir novos passos, aprendendo novas lições. Para aprender a viver bem nesse relacionamento social, a começar com o núcleo familiar. E qual é a natureza desses relacionamentos familiares? É tudo mil maravilhas? Não. Não. Existem os relacionamentos familiares simpáticos e os antipáticos. Sim, existem. Isto é uma coisa que nós conhecemos bem no nosso dia a dia. Os relacionamentos familiares simpáticos acontece assim, ó, numa família, geralmente, numa família, reencarnam espíritos simpáticos. Eu disse geralmente. Isto não é uma coisa fechada. Os espíritos simpáticos são unidos por relacionamentos anteriores e que se traduzem em afeição na vida presente. Então, são espíritos simpáticos que já tivemos uma convivência e que retornamos para uma nova convivência, boa convivência. Mas pode acontecer de virem na mesma família espíritos que sejam completamente estranhos uns aos outros. E vêm divididos por antipatias, também decorrentes de vidas e relacionamentos anteriores. E que se traduzem na vida presente por fortes incompatibilidades, oposições de ideias. E por que isso acontece? Para servir de prova para ambos, para aqueles encarregados de cuidar, orientar e dar um bom direcionamento, e para aquele que carece, que é carente de boa orientação, de auxílio e de amparo. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade. Os verdadeiros laços são os laços espirituais.
São os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem esses espíritos. E o que é bacana é que une, durante a encarnação aqui, já tínhamos afinidade antes, quando chegamos aqui, encontramos algumas afinidades, e esses laços espirituais, eles se perpetuam após a encarnação, não se perdem. Por isso pode ocorrer de dois seres nascidos de pais diferentes, em famílias distintas, serem mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelos laços do sangue. Exemplo, quanto se atraem, quanto se dão bem juntos, têm boa convivência e são de famílias distintas, não nasceram nas mesmas famílias. Enquanto que muitos outros, irmãos consanguíneos, vivendo sob o mesmo teto, na mesma casa, não conseguem conviver bem. Agora, nós não viemos para falir, nós viemos para parar essas arestas. Por necessidade de nós crescermos e de nossos pais também crescermos com esta prova da orientação, da educação. Isto, hoje nós compreendemos bem, graças às explicações claras da doutrina espírita, pela pluralidade das existências. Senão ficaria difícil a gente entender. Então, nós temos duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As famílias pelos laços espirituais, elas se fortalecem com as experiências e se perpetuam no mundo dos espíritos. Não se perdem. Se perdem. Porque os laços são espirituais. Em algum momento nós vamos nos encontrar, nós vamos nos conectar, nós vamos estar interessados no progresso de uns aos outros. As famílias pelos laços corporais, elas são frágeis como a matéria, se extinguem, cessa com o passar do tempo, e muitas vezes se dissolvem moralmente desde a vida atual. Por quê? Nas uniões onde não existem os laços de afinidade espiritual, existe a necessidade do resgate, do aprendizado, é a prova para ambos crescerem. Porque, muito provavelmente, muitas vezes, em outras ocasiões, não fomos bem-sucedidos naquela prova. Então, nós retornamos para vencer aquela prova. Muitos sucumbem. Foi isso que Jesus quis dizer, quis fazer compreender naquela fala. Eis minha mãe, eis meus irmãos, minha família pelos laços do Espírito, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qual é a vontade do Pai? Que nós nos amemos, que nós nos esforcemos, que nos dediquemos, que nos interessemos pelo crescimento, pelo progresso daqueles a quem Deus nos confiou. Agora, alguns não querem. Quando não existem afinidade, às vezes vêm as rusgas, as dificuldades, até mesmo da convivência. Mas viemos aqui para progredir, para vencer. Ninguém veio aqui para falir. Então, para finalizar, Jesus falava dos laços espirituais que nos unem. Uns por afinidade, outros nem tanta afinidade, mas a necessidade de nós resgatarmos aquelas contas que nós precisamos resgatar, porque se nós demos causa em algum lugar, nós precisamos reparar ali na frente. Muito bem. Então, nós vimos, piedade filial é assistir os pais na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de cuidados e solicitude, assim como eles fizeram para conosco na nossa infância, das nossas necessidades, quando nós éramos totalmente dependentes deles. Quem é minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que cumpre a vontade do Pai que está nos céus.
E, por fim, parentesco corporal e parentesco espiritual. Jesus aproveitou para estabelecer esta diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, falando que os verdadeiros laços são os laços espirituais. Nós vamos parar por aqui, porque na próxima semana nós vamos estudar a segunda parte, que é sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Vai ser a nossa próxima lição. A partir de agora, fica aberto para perguntas, se houver. E, na sequência, aguenta mais um pouquinho aí, que nós vamos orar juntos. Nós vamos criar aquele canal de conexão para estabelecer o fortalecimento espiritual. Agrício. Opa! Sérgio. Fala, Sérgio. Num relacionamento entre mãe e filho, que existem as rugas, as contradições, as brigas. É certo o filho, por exemplo, ignorar tudo o que a mãe fala para não haver as brigas? Eu estou entendendo que você está colocando que o filho se posicionou de tal forma a não piorar o que já está ruim. É isso? Seria uma tentativa de não piorar. Porque é assim. Eu disse ali em algum momento que é uma prova. E é prova para ambas as partes. Porque Sim. O coração de mãe sofre quando o filho não consegue compreender que o que ela está desejando a ele é para o bem. Por outro lado, por sua vez, havendo essas divergências, provavelmente trazidas de outras existências, criando-se uma dificuldade de compreensão, pode-se incorrer no erro de querer forçar a barra, de querer julgar. Então, é sempre melhor buscar um caminho onde a gente possa equacionar a convivência de tal forma que não agravemos uma dívida que já existe, que precisa ser trabalhada. Então, olha só, eu disse aqui outro dia, Deus julga mais a intenção do que o fato. Se a minha intenção, neste caso que você cita, é não piorar, ele pode e deve esforçar-se, dedicar e cuidar, no limite de sua possibilidade, o quanto puder, para não agravar a sua própria dívida trazida de outras existências. Ele pode e deve. Agora, como cada um faz isso? Cada um vai encontrar a sua melhor maneira. Primeiro, alguém colocou aqui respeito. Coloquei lá em um slide, lá, a começar pelo respeito. Se eu não respeito pai e mãe, como vai amar alguém se a gente não respeita esse alguém? Onde está o amor se não há respeito? Se o amor é o querer bem, é o desejo do bem. Então lembra, qual é a intenção desse filho no caso que você relata, Sérgio? Se é minimizar aquela situação de dificuldade, ótimo. Agora, se for um posicionamento para subjugar, cuidado. Obrigado. Magrício, Opa. nós poderíamos fazer um paralelo também, uma outra fala de Jesus, quando ele disse que quem não deixar pai ou mãe para me seguir não é digno de mim. Então, parece uma incoerência, né? Quando se fala em honrar pai e mãe, e depois ele fala, quem não deixar pai e mãe não é digno de mim. Uhum. Mas o próprio Kardec explica sobre isso, que existem valores que são superiores, deveres que são superiores, e não significa desrespeitar, não amar o pai e a mãe, né? Eu acho bacana, porque trazer essas falas de Jesus, que para muitas pessoas soa estranho, como nós dissemos há pouco. Olha, ninguém... como é que é a fala textual que você coloca, Donizete? Quem não deixar pai e mãe em meu nome não é digno de mim. Ok, mas o que é que Jesus... Olha só o que está por trás desta mensagem dele. Vamos fazer uma pergunta. O que é que ele ensina? Não é digno de mim. O que é que ele, o mestre dizendo, que eu ensinei? Tudo que Jesus ensinou é que nós exercitemos a lei de amor.
E muitas vezes, quando eu pego no sentido figurado, mas deixar pai e mãe por amor a mim, significa amar, buscar recursos. E muitas vezes, para buscar recursos, eu preciso sair. Então, a fala de Jesus, em todas elas, é figurada. Jesus não está pregando o abandono. Eu disse há pouco, seria incoerente aquele que recomendou honra teu pai e a tua mãe, recomendar que você abandone o seu pai para segui-lo. Não. Ele está dizendo o seguinte, aquilo que eu te ensinei precisa ser seguido para que o teu comportamento seja adequado com aqueles com quem convives, seja teu pai, seja tua mãe, seja a tua família, além de pai e mãe. Então, a fala de Jesus, eu vi ali que tem um trecho nesse capítulo que diz assim, os incrédulos aproveitam para fazer disso uma arma. Jesus é contraditório, diz os incrédulos. E eu pergunto a vocês, aonde é que está a contradição? Eu mesmo, ainda muito jovem, pesquisei, fiz muitas pesquisas para encontrar contradições. E não tem. O que tem é, como diz Allan Kardec, é preciso buscar a essência. Então, essas angústias, esses sofrimentos, essas dificuldades de relacionamento em grupos familiares, às vezes eu ouço as pessoas dizer assim, ninguém merece. É um equívoco de interpretação na vida presente. Ou merece vivenciar aquela lição, aquela experiência, para extrair um aprendizado, ou precisa para o crescimento. Porque, noutros tempos, não soubemos conduzir. Preferimos o abandono, o descuido, o desleixo. Muitos de nós fizemos isso. Já vimos relatos em algumas obras mediúnicas relatando coisas assim. Alguns relatos a gente chega, dói na alma. Mas já aconteceu. Hoje nós estamos aqui para resgatarmos, para fazermos o nosso melhor, sobretudo para com aqueles que nos deram de sua vida no momento em que, se eles não nos dessem, custaria a nossa vida. Porque quando nós viemos ao mundo, diferentemente de outras tantas espécies animais, como o pintinho que larga a casca do ovo e já sai caçando comida, nós não. Nós precisamos que alguém traga o provimento, sob pena de a vida ser inviabilizada. Então, nós devemos a eles, sim, a oportunidade do corpo para a alma habitar e a oportunidade dos cuidados para com este corpo, porque senão a alma não teria o seu instrumento para trabalhar e progredir ali na frente. A Jerusa coloca aí sobre quanto é difícil, muitas vezes, uma convivência com pai e mãe difícil, né? Eu quero aproveitar a fala da Jerusa, agradecer a colocação dela, Jerusa, para você, com seu comentário, nos ajuda a resgatar uma lição de Jesus que eu tenho trazido. Tenho sido repetitivo e é a propósito. Porque a essência da fala de Jesus, hoje ele trouxe isso, e eu trouxe aqui para nós. É aquele que cumpre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós amemos. E o que é amar? O que é amar? Você coloca aqui, não é só respeitar. É muito mais do que isso. O respeito é apenas um dos ingredientes. Jesus resumiu, eu poderia citar outras tantas, vou citar 3, que eu adotei como regra para simplificar a nossa capacidade de memorizar. Importe-se com o outro, então cuide dele. Aceite-o, e você coloca aqui agora, aceitar. Aceite-o como ele é. Porque ele é daquele jeito, e você é do seu jeito. E o jeito desses dois carecem de encontrar um caminho do meio, ajustes. O outro não vai mudar só porque eu desejo que ele mude. Eu, por minha vez, não vou mudar só porque o outro quer que eu mude. Por outro lado, na medida em que eu me esforço e me dedico para não romper esta relação, nós estamos lapidando a alma, aparando as arestas e ganhando créditos espirituais. Então, amar é importar-se com o outro. Respeitar o outro é aceitar o outro como ele é. E quando puder fazer uma boa ação por ele, faça.
sem esperar nada em troca. Porque quando a gente cobra o troco, a gente já recebeu o pagamento aqui. E a gente pode chegar do outro lado já com os créditos zerados. Então, quanto mais nós nos dedicarmos, quanto mais nós nos esforçarmos, nós vamos sair daqui vencedores. Nós viemos para cá para isso, para vencermos. Ninguém veio aqui para falir. É um equívoco imaginar que viemos aqui para falir. Eu teria que admitir que Deus erra, e Deus não erra. Em absoluto. Deus não erra. O que falta para muita gente, muitas vezes, é fazer o que nós estamos fazendo aqui, que me deixa feliz. Sentarmos em torno de uma página do Evangelho, mergulhar para dentro dela, trazer para dentro da gente e ver como que nós já estamos nos comportando. E ficar feliz de estarmos fazendo isso. E não triste de ver que tem algumas coisas que ainda carecem de trabalho. Isso significa que dá para a gente crescer ainda mais. Eu agradeço. Queria comentar aí que muitas vezes a convivência entre pais e filhos realmente é impossível, dado o comportamento, às vezes, até de pais. Pais que abandonaram seus filhos, pais que agrediram seus filhos, pais que estupraram suas filhas, pais que são viciosos. Então, para tranquilizar o coração de alguns filhos, é preciso nós entendermos a amplitude do amor. Você perdoar do fundo do seu coração a atitude de um pai violento, criminoso, é uma forma de amar, embora você não tenha condições de conviver com ele, dada a manutenção de condutas indevidas. Então, é importante que as pessoas saibam disso para tranquilizar o coração. Eu acho que dá para fazer aquela comparação com o capítulo do amor aos inimigos. Às vezes o pai é o inimigo. Então a gente vai entender, como diz Kardec, que amar o inimigo não significa ter que conviver com ele, quando isso não é possível. É muito bem lembrado, Donizete. Ainda hoje vi uma notícia em que o sujeito matou lá um jornalista e foi a julgamento e a pena seria a morte. Mas os filhos do jornalista o perdoaram. E a lei daquele país, se a família do agressor o perdoar, ele não pode ser punido com a pena de morte. Então, veja, existe uma gradação na capacidade de compreensão. Algumas pessoas querem fazer acertos com as próprias mãos, alimentando mais violência. Outros já estão em condição de orar a Deus. Quando Jerusa coloca aqui, depois que eu aceitei, minha vida mudou. Jerusa, você é mais um depoimento. Eu já ouvi vários, talvez algumas dezenas, por conta de havermos já orientado centenas de pessoas. Algumas dezenas aceitaram a proposta. Aceite o outro como ele é. Ore a Deus pedindo forças para que você tolere, se não puder compreender, mas não queira piorar o que já está ruim, porque em outras existências foi muito pior. Mas, como disse o Donizete, esse pai agrediu, estuprou, matou. A conta vai chegar, minha gente. Oremos a Deus por ele também e por nós, para que tenhamos a força, a fé, a resignação, a certeza de que vai passar, de que amanhã será melhor. Isto é amar. A gente não está em condição, como disse Donizete ainda há pouco, o inimigo, às vezes, aquele ali é o inimigo de outrora. Sim, eu já disse aqui outro dia, trazido por uma instrução espiritual, que muitas vezes estão reunidos naquele ambiente alguns inimigos de outrora, para ajudarem a construir o que juntos destruíram noutros tempos. Se não conseguirmos, vai protelar, mas vai precisar resgatar essa conta. Quanto mais nós nos esforçarmos agora, muito melhor. O Eduardo Jucá, seguir Jesus é essencialmente praticar o amor. Às vezes, deixar pai e mãe e seguir Jesus
não é abandoná-los, mas colocar o amor acima da filiação, tal como a passagem de Jesus, indagando quem é minha mãe e meus irmãos. Na verdade, uma passagem complementa a outra, por oportuno. Muito bem, Eduardo, é isso mesmo. Seguir Jesus é um convite para exercitar a lei de amor. O amor é o sentimento, é o desejo do bem. O amar é fazer coisas que contribuam para o bem do outro. Então, se o outro, eu o vejo na condição de inimigo e está dentro da própria família, que eu não faça nada para prejudicá-lo. Porque algumas pessoas querem matar o outro, não é isso. Amar, um gesto de amor, uma atitude de amor, é esforçar-se para não agravar o que já está ruim. Isso é uma atitude de amor. Não morro de amores, mas nem por isso eu vou prejudicá-lo, ainda mais porque eu estarei prejudicando a mim.